Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e estarei trabalhando com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhada no conceito que teremos para essa aula, até retomando alguns componentes. Antes do início dessa aula mesmo, então eu peço para que vocês tenham sempre muita atenção. Atenção é sempre importante e fundamental no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos à tela. Bom, vamos trabalhar um pouquinho retomando a ideia de quantidade de movimento ou movimento linear. Nessa ideia que estamos trabalhando dentro desse conceito, então lembrando que a quantidade de movimento é representada pela letra Q, massa é representado pela letra M, que obrigatoriamente deve estar em quilogramas, padrão do Sistema Internacional de Unidades. Temos que a velocidade deve estar em metro por segundo, também acompanhando o padrão que temos do Sistema Internacional de Unidades. Mas se caso seja fornecido em quilômetros por hora, há a necessidade de fazer essa conversão, ok? Então, sempre atenção com isso. Converter de metro por segundo para quilômetro por hora ou fazer o caminho inverso, você tem que trabalhar com o 3,6. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. De gramas para quilograma, divide-se por 1000. Então, fica a dica para vocês que pode ser de extrema utilidade ao longo das próximas aulas. Vamos à tela acompanhar então. Então, aqui, a quantidade de movimento ou momento linear é uma grandeza vetorial determinada pelo produto entre massa e velocidade. O vetor momento linear apresenta a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Lembrando, prezados alunos, que o conceito que temos ali do sistema onde você venha estar abordando uma grandeza vetorial não é apenas o valor numérico que tem a necessidade de aparecer. Você precisa também estar determinando ali a direção, que pode ser na horizontal ou na vertical, dependendo do sentido do movimento. E aí você tem também a ideia do sentido. Caso seja na horizontal, é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se for na vertical, ou é de cima para baixo ou de baixo para cima. Isso é necessário representar quando vamos trabalhar com uma grandeza vetorial. Mas se ele pedir no componente escalar, é apenas o valor numérico que vai importar para a gente no caso, ok? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Bom, aqui, o conceito de força. Então, a força é uma ação capaz de alterar a velocidade de um corpo ou deformá-lo. Então, vamos às imagens. Na nossa primeira imagem, então, temos ali uma pessoa que, por intermédio de uma corda, está puxando um bloco que pode ou não ter coeficiente de atrito em relação ao bloco e ao solo, certo? Na nossa segunda imagem, temos ali uma colisão, uma batida, onde acabou danificando o veículo. O que acontece? No nosso primeiro caso, a aplicação da força vai fazer com que um corpo que estava em repouso entre em movimento, ou, dependendo da circunstância, de um corpo que esteja em movimento entre em repouso. Agora, no nosso segundo caso, a parada acabou sendo tão brusca que acabou gerando, então, uma certa deformação, ok? Então, sempre atenção com isso. Então, temos ali que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre um corpo. Lembrando que nesse sistema, imaginando que vocês, seus colegas, venham a empurrar um veículo que acabou dando falha da bateria, por exemplo, então você vai ter várias forças contínuas que vão estar se somando ao longo do processo. Diferente de uma disputa de cabo de guerra, onde você vai ter uma equipe composta por 10 pessoas de um lado, mais 10 pessoas do outro lado, puxando essa corda e vai vencer a equipe que tem a maior aplicação de força, ok? Então depende muito da estruturação que você vai estar analisando, dependendo do exemplo que você vai ter como referência, ok? Então vamos novamente à tela. Então aqui, agora vamos dar uma olhada na ideia do impulso de uma força. Então o impulso é uma grandeza vetorial definida pelo produto da força média aplicada sobre um corpo pelo intervalo de tempo.
Então, vamos lá. O impulso é definido, então, por F vezes ΔT. Lembrando que quando você vai fazer uma análise do impulso, você pode ter uma força de intensidade muito ampla ou muito pequena, sendo definida por um determinado intervalo de tempo, certo? Por isso aparece aqui o ΔT. Lembrando que na física, esse triângulo que representa delta, ele indica a variação D. Então, estou trabalhando com a variação do tempo de aplicação dessa força. Isso gera o impulso. Então, temos isso como referência, ok? Então, aqui, ó, as observações. Temos que a unidade de medida de força pelo padrão do sistema internacional é definido como Newton e o tempo é definido como segundo. Só que Newton não é uma unidade de medida padrão, então assim, ele já é uma unidade derivada. Derivada de quem? Temos ali o produto da massa vezes, então, a ideia da aceleração. Então, é definido massa como quilograma vezes a aceleração, que é metro divididos por segundo ao quadrado, isso vai dar concepção. Agora, quando você pega essas grandezas e multiplica por segundo, você vai simplificar um segundo, uma letrinha S que está na parte de baixo, com uma outra letra S que aparece multiplicando e temos o padrão ao qual também pode ser representado o impulso. Aqui, pelas unidades fundamentais do sistema internacional, quilograma vezes metro por segundo, que teremos ali, ou podemos estar fazendo análise também como Newton vezes segundo. Tanto uma das formas quanto da outra maneira também tem validade para estarmos trabalhando, ok? Vamos à nossa próxima tela. Temos aqui então uma ideia de uma aplicação de força, uma situação corriqueira do dia a dia, onde vai a um supermercado, insere no carrinho de compras alguns componentes ali, arroz, feijão, componentes para salada, carne, e aí você consegue estar fazendo um certo deslocamento, gera impulso esse componente. Temos ali no esporte a característica do vôlei, numa ideia, por exemplo, que temos ali de um atacante que estará cortando e alguém que estará bloqueando. Então assim, você vai ter muita força aplicada em um intervalo de tempo muito pequeno, certo? Ou uma das imagens mais representativas aí do Brasil na Copa de 94, quando Roberto Baggio acabou errando o pênalti contra o Taffarel e o Brasil foi tetracampeão mundial. Então, temos ali a ideia da aplicação de força que o atleta faz ali, aplicando uma força muito intensa na bola, e aí você vai gerar o deslocamento. É um impulso que estamos tratando ali, ok? Então temos isso como referência, tanto em atividades corriqueiras, como também podemos observar em atividades esportivas. Então, vamos lá dar uma olhadinha ali no primeiro quiz para a gente relembrar alguns conceitos ali. Então vamos lá. O impulso dado a um corpo é capaz de mudar qual das grandezas listadas a seguir. Então, é a massa, é a velocidade, é a temperatura. Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão. Prezados alunos, então vamos dar uma olhada nessa questão ali. Imagine uma modalidade esportiva, bets, futebol, vôlei, que você venha estar trabalhando. Então, você vai aplicar uma determinada força e essa força vai interagir com um componente que tem uma determinada massa. E isso vai acabar sendo de maneira relacionada com a velocidade do sistema que você vai ter em atuação. Então, na equação, não vimos diretamente o fator velocidade, mas ele está intrínseco dentro do componente. Então, assim, a massa você não vai afetar. Temperatura
também você não caracteriza nesse conceito. Teremos então a atuação da velocidade dentro dessa sistemática, ok? Então vamos trabalhar dentro do conceito agora, na nossa próxima tela, fazer a observação ali para estarmos analisando. Então assim, o nosso componente gráfico estaremos representando ali como conceito de impulso, que é a força em atuação por um intervalo de tempo. Acompanhe aqui na tela. Então teremos ali na vertical o eixo da força em atuação, teremos ali na horizontal o espaço temporal da aplicação dessa força. Percebam que ali temos um espaço roxo que está delimitado como conceito de área, e é essa área definida pela força em aplicação e também pelo intervalo de tempo definido ali do instante T1 até o instante T2, vai gerar a nossa variação temporal, que é a representação do nosso ΔT. E quando temos o produto da força pelo intervalo de tempo, conseguimos determinar o impulso. Dentro do conceito da matemática e também da física, temos ali então que a área de contato vinculando o que eu tenho ali dentre esse aspecto que eu vou ter da matemática é numericamente igual ao impulso que está sendo relacionado. Então a área que eu tenho de atuação nesse gráfico vai estar direcionando ao impulso que temos da atuação, da aplicação dessa força por um determinado intervalo de tempo, ok? Avançando então para a nossa próxima tela, temos aqui mais o nosso primeiro exercício, que fala o seguinte: uma bola de vôlei, ao ser rebatida por um jogador, a força média aplicada é de 300 newtons em um intervalo de tempo de 0,012 segundos. Nessa situação, o impulso sobre a bola é de... Então vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão.
Bom, vamos lá então, alunos, mas eu acredito que vocês já tenham respondido a questão. Então, vamos às informações importantes. O que é fundamental nesse conceito da física, quando você vai trabalhar com a descrição de uma situação que aparece em um exercício ou uma situação problema, destaquem os valores numéricos que estão sendo apresentados ao longo da questão. Isso é de fundamental importância para o que irá acontecer ao longo do desenvolvimento ali do seu raciocínio lógico. Então, vamos à questão ali. Então, assim, olha os valores principais que aparecem. A força média, no caso, força representada pela letra F, e ele vale o correspondente a 300 newtons. Temos ali o espaço temporal, que é de 0,012 segundos, e vamos pegar esses componentes ao qual está faltando o impulso e temos a nossa equação, certo? O impulso é a grandeza que eu preciso determinar. Entretanto, a força eu já tenho o valor e o tempo também eu tenho. Basta apenas substituir na equação. Como estou trabalhando com o conceito de uma grandeza escalar, é apenas o resultado do produto desses componentes que dará o nosso resultado final. E ao fazer ali 300 vezes 0,012, teremos ali o correspondente a 3,6 newton vezes segundo. Ou seja, a nossa resposta como correspondência temos ali então a letra B, ok? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Temos aqui um segundo exercício e olha o que ele aborda. Uma bola de futebol em uma cobrança de penalidade máxima, o nosso tradicional pênalti, o centroavante aplica uma força de 900 newtons em um intervalo de tempo de 0,02 segundos. O impulso da força sobre a bola é de... Então, mais um tempinho para vocês estarem resolvendo essa questão.
Pessoal, mas o detalhe importante que eu tinha abordado anteriormente era o fato de você destacar ao longo do problema os valores numéricos que estão ali representados. Mais uma vez, olha o que o enunciado proporciona para a gente. Então, me acompanhe na tela. Olha, a aplicação da força que eu tenho é de 900 newtons. Então, eu já tenho o valor correspondente do meu F. O espaço temporal, ou intervalo de tempo que ele aborda, é de 0,02 segundos. E precisamos determinar a ideia do impulso. Então, mais uma vez, aplicando na nossa equação. Agora vamos pegar os valores pertinentes do problema, que é o 900 newtons e o espaço temporal de 0,02 segundos. Ao efetuar a multiplicação desses componentes, teremos ali o correspondente a 18 newtons vezes segundo e temos ali que a nossa resposta, então, é a letra A, ok? Então, sempre com calma, sempre com bastante atenção, fica algo bem tranquilo para que você consiga obter êxito na resolução do seu problema, ok? Vamos então à nossa próxima tela? Temos aqui então mais um exercício e assim até deixei uma ideia de uma dica para vocês ali. Então, olha o que ele fala ali. Uma força constante de 10 newtons é aplicada sobre um objeto, como mostra o gráfico a seguir. Determine, através do gráfico, o impulso dessa força sobre o objeto. Então, analisem aqui o nosso gráfico. Lembrando que a parte da força contínua que eu tenho equivale então a 10 newtons. Por que eu posso definir que é 10 newtons? Porque o 10 está no eixo correspondente da força e lá em cima do ladinho da força, entre parênteses, está a unidade de medida representativa, definida por newtons. Na horizontal, então, temos ali o espaço temporal de 5 segundos que ele aborda e o tempo definido em segundos justamente porque a grandeza temporal aparece entre parênteses. E ali eu deixei em vermelho para vocês a dica do que vocês podem fazer. Vou dar mais um tempinho para vocês estarem fazendo a questão.
Bom, aqui o que temos como referência? A própria área do gráfico que está sendo definida ali. Percebam na imagem e me acompanhem aqui na tela. Temos aqui então, ó, o espaço que eu vou estar analisando é esse que até foi destacado numa coloração diferente. Como que vamos analisar? Ó, agora temos ali que a ideia da área do gráfico é numericamente igual ao impulso da força. Vamos então trabalhar com o conceito dessa figura em específico. Estou abordando aqui o conceito de um retângulo, certo? Cuja base vale ali então 5 segundos, cuja altura vale o correspondente ali a 10 newtons. Então eu posso vincular a aplicação do impulso com a área dessa figura, a área em específica do retângulo. Então vamos lá. Para que eu consiga ter uma determinação, eu tenho que relembrar o conceito da área do retângulo, que ele é definido como o produto da base vezes a altura. Quando avançamos nesse correspondente, então temos ali, ó, pegando cada componente de maneira bem específica. A minha base, podem perceber, ela está começando aqui na origem do gráfico, ou seja, no ponto igual a zero, e se estende até um espaço temporal de um tempo t igual a 5. Para mim saber quanto vale essa variação, sempre ali o tempo maior menos o tempo menor. E 5 menos 0 é o que vai dar 5 como referência, que é o valor que você vai estar atribuindo ali para fazer a resolução da situação. No espaço que temos ali correspondente à força, também eu consigo sair aqui do princípio do gráfico, ou seja, do ponto zero, e vou estender ele até o ponto da força igual a 10. Se eu for pegar a força maior menos a força menor, fica 10 menos 0, da onde surge o 10. Então temos a referência 5, que é a base, 10, que é a altura, e ao fazer o produto entre elas, 5 vezes 10, teremos então o correspondente de 50 newtons vezes segundo. Temos assim então a determinação dessa aplicação de força e obtemos esse resultado, ok? Acredito que vocês já tenham conseguido ter feito isso antes do que eu. Então vamos ali à nossa próxima tela. Temos aqui mais uma implicação gráfica. Então vamos lá. Para empurrar um móvel, uma pessoa realiza uma força variável que após um tempo se torna constante, como indica o gráfico a seguir. Nessa situação, determine o impulso da força sobre o móvel entre 0 e 4 segundos. Então perceba, eu não estou interagindo com força e estou aplicando de maneira gradativa. Em 2 segundos, a minha força se acentua até 8 newtons. E a partir de 2 a 4 segundos, o que acontece? A força se mantém constante ao longo desses 8 newtons, ou seja, 2 segundos que demorou para que você conseguisse elevar a força de 0 até 8 e mais 2 segundos com a atuação da força se mantendo ao longo de 8, ok? Então, mais um tempinho para vocês resolverem essa questão também.
Bom, aqui o sistema gráfico é um pouco distinto e me acompanhe ali para que você consiga ter percepção do que está ocorrendo. Então, vamos à tela. Perceba aqui, ó, o gráfico que a gente vai estar trabalhando agora é um trapézio. Como que eu consigo definir um trapézio? Porque estou trabalhando ali com duas retas paralelas. A paralela de baixo, podemos pegar isso como referência, eu posso definir ela como sendo ali, por intermédio da nossa equação, como sendo a base maior. Então assim, a base maior ela se estende aqui do 0 até o 4, ok? Quando eu tenho uma reta paralela, é uma que sempre está do ladinho uma da outra. Lembre muito da linha do trem. Então assim, ela não vai se cruzar uma pela outra, então ela sempre vai ir de maneira contínua, sempre paralela. E paralelo a esse, temos ali essa reta na parte de cima que se estende do tempo igual a 2 igual ao tempo igual a 4 segundos. Então já temos o posicionamento. O que corresponde à altura da equação do trapézio é a distância que separa esses dois componentes, que podemos ver aqui no eixo da vertical, que equivale a 8. Então vamos substituir os valores correspondentes. Temos ali então a minha base maior, que eu posso definir que se estende de 0 até 4, ou seja, vale 4. A minha base menor, que vai de 2 até 4, na dúvida, valor maior menos o valor menor. 4 menos 2 vai dar o 2 que aparece ali na equação. A altura corresponde ao 8 que aparece ali e o dividido por 2 é da nossa própria fórmula, ok? Da nossa própria equação. Então, avançando, o que está entre parênteses é prioridade, ou seja, tem que ser feito antes. Então, vamos somar. Ao fazer ali 4 com mais 2 vai dar 6. O 6 vai multiplicar o 8. O resultado disso, então, eu divido por 2. Ao fazer ali 6 vezes 8, isso aqui vai dar um total de 48, que eu divido por 2 e vai aparecer, então, um total de 24 como resultado final. Ok? Então, assim, quando está trabalhando com o gráfico do trapézio, só uma atençãozinha adicional, ok? Vamos então à nossa próxima tela? Então, temos aqui o nosso segundo quiz. Ó, analisa as afirmativas a seguir e assinale a verdadeira. Letra A. O impulso é uma grandeza escalar que aumenta a velocidade do corpo? B. O impulso é capaz de alterar a velocidade do corpo? Letra C. Não é possível calcular o impulso quando a força é variável. Então, vou dar mais um tempinho para vocês estarem pensando aí. Daqui a pouco resolvemos a questão. Mais uma vez, pessoal, vamos retomar que a velocidade ela não está direta na equação do impulso, mas por intermédio da força de aplicação, você consegue estar variando o quesito da velocidade, ok? Então, olha o que temos aqui, ó. Na letra A, o impulso é uma grandeza escalar que aumenta a velocidade do corpo? Também, mas isso não é todo completo. Vamos pegar ali, na letra B, o impulso é capaz de alterar a velocidade do corpo? Quando ele comenta alterar, ele está mencionando que você pode aumentar a velocidade ou você pode reduzir a velocidade. Então está mais completo do que a letra A. Por isso essa acaba sendo a resposta correta. E agora aqui na letra C ele fala que não é possível calcular o impulso quando a força é variável. Acabamos de determinar isso no último exemplo, certo? Então, onde tínhamos o gráfico como referência. Então aqui, ó, vamos retomar um pouquinho o que vimos ao longo dessa aula. Ao longo dessa aula, conseguimos observar as correspondentes ali do impulso de uma força, onde você tem uma determinada força aplicada em um intervalo de tempo, certo? E com isso temos a correspondência do conceito da física do impulso. Então, aqui temos essa correspondência, analisando que é uma grandeza vetorial, temos então a produção da variação da velocidade e a equação é determinada pelo produto da força pelo tempo. Então, e pelas unidades do sistema internacional, é Newton vezes segundo ou quilograma vezes metro por segundo, ok?
Bom, então era isso que eu queria deixar no meu recado para vocês hoje. Um grande abraço e até a próxima aula.